Olá, essa é a apresentação do quarto experimento da matéria Circuitos Elétricos e Fotônica. Essa apresentação será realizada pelo grupo F, composto por Bria, Diogo e Renan. A apresentação será dividida em resumo, descrição experimental, resultados e conclusões. Os principais objetivos desse experimento são a medição do diâmetro de um fio de cabelo por meio da difração da luz, a medição da distância entre as ranhuras de um CD ou DVD, e assimilação do conteúdo das aulas teóricas. Vamos apresentar agora as definições teóricas de alguns termos utilizados nesse experimento. A difração é o nome dado aos fenômenos associados a desvios da propagação da luz em relação ao previsto pela ótica geométrica. Quando um feixe de luz monocromática passa por uma fenda de largura B e atinge um anteparo a uma distância z, as ondas originárias em cada ponto da abertura interferem entre si e produzem um padrão de difração ilustrado nessa figura, conhecido como difração em fenda única. A rede de difração é uma generalização da fenda única, a n fendas, da ordem de milhares de fendas por milímetro. Ela decompõe a onda no espectro, mostrando os máximos e mínimos associados a cada comprimento de onda, que resulta, respectivamente, de interação construtiva e interação destrutiva entre os feixes emitidos com diferentes ângulos. Passamos agora para a descrição experimental. Os materiais utilizados nesse experimento foram uma fonte laser de 530 nanômetros, uma trena, um CD comum, suportes diversos, régua milimetrada e fita adesiva. O experimento foi dividido em duas partes. A primeira, onde foi determinada a espessura de um fio de cabelo, conforme ilustrado na figura 3 e 4, e uma segunda parte, onde foi determinado o padrão de difração de um CD, conforme ilustrado na figura 5. Agora vamos adentrar em nossos resultados. Na primeira parte do experimento, é pedido o ângulo onde ocorre o primeiro mínimo de difração. Assim, como sabemos que o gráfico é dado por uma função sinc, podemos tirar a relação do seno de θ, na qual a medida do primeiro mínimo de difração, o ΔX, é de 15 mm, e o L é a distância do laser à parede, dada por 2 metros. Dessa forma, calculando o arcosseno do ΔX por L, obtivemos o valor de 7,5 vezes 10 a menos 3 radianos para o θ. Para esse item, é pedido o diâmetro do fio de cabelo, dado que m é igual a 1. Com isso, utilizando a lei de Bragg para um lambda de 530 nanômetros e o θ que encontramos no item anterior, obtivemos o valor de 70,7 micrômetros. Agora, para esse item, foi pedido para encontrarmos o valor do primeiro e do segundo mínimo de difração, dado que o lambda seria de 660 nanômetros e o diâmetro do fio seria o valor encontrado no item anterior. Dessa forma, para o primeiro mínimo, realizando o mesmo cálculo dos itens anteriores, obtivemos 9,33 vezes 10 a menos 3 radianos para o θ e 18,67 milímetros para o ΔX. Assim, para o segundo mínimo de difração, obtivemos 1,87 vezes 10 a menos 2 radianos para o θ e 37,33 milímetros para o ΔX ao realizar os mesmos cálculos anteriores. Para esse último item da primeira parte, foi pedido para realizar uma busca na internet para verificarmos se o valor que encontramos para o diâmetro do cabelo está de acordo com o valor habitual para um fio de cabelo. Assim, utilizamos o site da Pantene, uma marca especializada de produtos para cabelo, na qual nos mostra que o ideal é de 15 micrômetros a 170 micrômetros de diâmetro para um fio de cabelo. Sendo assim, podemos afirmar que o nosso diâmetro de 70,7 micrômetros está dentro do padrão estipulado. Na parte 2 dos resultados, pede-se para determinar o padrão de difração do CD. Para isso, primeiro devemos analisar e encontrar o ângulo. Dessa maneira, no item A, devemos realizar os cálculos de acordo com o primeiro máximo de difração. A fórmula para encontrar o ângulo é dada pela diferença na ΔX sobre a raiz do L, que seria o comprimento entre a incidência do laser até o anteparo, mais o ΔX de novo ao quadrado. Dessa maneira, substituímos os 180 mm como 0,18 em metros, né? E realizamos as contas até chegar em 0,34 rad. Agora, utilizando a lei de Bragg, a distância é dada pela
pelo m, né, que seria o máximo que a gente está analisando, como é o primeiro máximo, seria o número 1, vezes o comprimento de onda, sobre o seno do θ, o seno do θ, que seria o que a gente já tinha descoberto. Dessa maneira, a gente chega a uma distância de 1,59 micrômetros. Já no item B, devemos realizar os cálculos de acordo com o segundo máximo. Da mesma maneira que realizamos no primeiro, com ressalto que agora o ΔX vai ser de acordo com o M2, que seria de 0,39, por conta dos 390 milímetros medidos pela trena. E dessa forma a gente chega em um ângulo de 0,61 rádio. Substituindo da mesma maneira na lei de Bagg, substituindo aqui, a gente vai ter que o M, por analisar o segundo máximo de difração, seria 2, multiplicado pelo comprimento de onda, que se mantém o mesmo de 530, sobre o seno do novo ângulo. Dessa maneira a gente chega a uma distância de 1,85 micrômetros. Agora no item C, devemos calcular o número de ranhuras por milímetros, de acordo com o valor obtido no item A e o item B. Dessa maneira, agora precisamos calcular a média das distâncias do item A, que seria 1,59 micrômetros, e 1,85 micrômetros do item B. Chegamos a uma média de 1,72, e agora, para poder saber quantos números de ranhuras tem por milímetro, basta dividir 1 milímetro por essa distância, né? E a gente chega em torno de 584 ranhuras por milímetro. Já na questão D, pede-se para procurar na internet a distância média de ranhuras de um CD e comparar com os nossos resultados. De acordo com o livro de física, no qual deixamos a fonte aqui no slide, a distância é de 1,6 micrômetros, que se compararmos com os nossos dados do experimento, ficam bem próximos, considerando que o experimento foi realizado em casa utilizando alguns equipamentos que, apesar de serem padronizados, não possuem uma precisão tão elevada. Os resultados, dessa maneira, ficaram muito próximos e muito bons. Agora as conclusões. Podemos destacar contato com a prática, compreensão dos fenômenos de difração de maneira mais simples e direta, e visualização na prática com elementos do cotidiano, o que facilitou o entendimento de conceitos de difração no fim da única e redes de difração. Dessa maneira, eu agradeço a todos e aqui vamos encerrando a nossa série de experimentos na matéria de circuitos elétricos e fotônica.